Instalivros apresenta Switch, como mudar as coisas quando a mudança é difícil. Chip Heath e Dan Heath. Você já parou para pensar como é difícil mudar? Mudar atitudes, manias, trabalhos, formas de pensar? Este livro pode ter a solução. Mudanças não são fáceis, mas também não são tão difíceis como parecem ser. Em muitas situações, para que haja mudanças, são necessários vários fatores e iniciativas que fazem isso funcionar. Mas como saber incentivar, influenciar, inspirar e motivar da forma correta para que aconteçam as mudanças boas, importantes e permanentes na sua casa, na sua família, no seu trabalho e no meio onde você vive? O objetivo deste livro é te ensinar um esquema com bases científicas, de modo bem simples, através de casos inspiradores de mudanças concretas, como algumas técnicas de influência, motivação e incentivo podem concretizar a mudança que você deseja em sua vida. 3 surpresas sobre a mudança. Um estudo foi feito no ano 2000 com alguns espectadores de um cinema que não sabiam que estavam sendo testados. Eles receberam em uma sessão refrigerantes e baldes de pipocas, somente um para cada. Esses baldes variavam entre 2 tamanhos, os médios e os grandes, mas com um detalhe importante: todas as pipocas estavam murchas propositalmente. Nesse estudo, os pesquisadores queriam descobrir uma questão simples: se as pessoas com baldes maiores comeriam mais pipoca do que os espectadores que receberam os baldes médios, independentemente da qualidade das pipocas. Na realidade, os 2 baldes eram suficientemente grandes a ponto de nenhum dos espectadores conseguirem comer toda a porção sozinhos. Então, os pesquisadores pesaram esses 2 tamanhos de baldes com os restos de pipocas de cada um dos que participaram do estudo. E os resultados foram surpreendentes. As pessoas com baldes maiores comeram mais da metade do balde de pipoca. O mesmo não ocorreu com as pessoas que ganharam os baldes médios. Eles chegaram à conclusão que as pessoas comem mais compulsivamente quando recebem um recipiente maior. Aquelas pessoas não comiam por prazer, tanto que a pipoca foi preparada murcha para realmente não ser uma experiência mais prazerosa comer aquele balde. Elas não estavam com desejo irredutível de consumir o balde todo, mas não importa se estavam famintas ou satisfeitas. A realidade foi posta. Um recipiente maior significa comer mais. A resposta para reverter esse comportamento compulsivo foi simples. Se você quiser que as pessoas comam menos, simplesmente dê a elas baldes menores. Não seria necessário conhecimento, e sim mudanças. O lado emocional nessas horas é quase que compulsivo e vai fazer com que você coma o máximo possível de pipocas. Afinal, um balde tão grande não está ali por acaso, mas para ser comido, mesmo que o seu lado racional mostre de alguma forma que seria um exagero consumir aquela quantidade absurda de pipoca. Simplesmente você não dará ouvidos à razão. É nítido e fácil resolver esse problema com a atitude de diminuir os baldes, comparado a uma difícil mudança de convencer as pessoas a pensar de forma diferente sobre aquele assunto. Isso não é um problema pessoal, geralmente é situacional. O senso comum na psicologia é que o cérebro tem 2 sistemas independentes que funcionam a todo tempo. São eles o lado emocional, que funciona de forma instintiva e sente prazer e dor, e o lado racional, conhecido por ser reflexivo e consciente, que pondera, analisa e pensa nas consequências. Os autores, além de correlacionar outros casos com situações de mudanças, usam esses sistemas adotando de forma clara e prática 2 analogias importantes do psicólogo Jonathan Haidt em seu livro The Happiness Hypothesis, traduzido para o português, A Hipótese da Felicidade. Haidt fala que nosso lado emocional é um elefante e o racional seu condutor. Quando o condutor está em cima do elefante, o condutor segura as rédeas e parece ser o líder. Mas, na realidade, seu controle é muito pequeno em relação ao elefante. E a qualquer momento que um elefante de 6 toneladas discordar sobre a direção que o líder escolher, o condutor vai perder. Oriente o condutor. O que normalmente colocam como resistência à mudança, muitas vezes é falta de clareza. Então precisamos de informações claras.
O que acreditam que é preguiça costuma ser exaustão. Os condutores tendem a ser pessimistas e os elefantes sonhadores. O problema do elefante é a impulsividade e o do condutor é pensar e pensar sem sair do lugar. É muito importante focar em pontos luminosos quando enxergamos de forma pessimista. Esses pontos luminosos acabam por nos ajudar a mudar as circunstâncias ruins e articular nosso elefante da forma certa. Vamos a um exemplo citado no livro, diante de vários relatados. Certa vez, um menino que tem problemas de comportamento e aprendizado em sua escola seria transferido, pois a sua situação comportamental estava crítica. Terapeutas, em vez de focarem no problema de comportamento, como uma raiz antiga de traumas de infância, focaram na solução para que o menino pudesse seguir em frente. A ideia foi perguntar ao jovem o que ele mais gostava na escola. No meio daquele caos de comportamento, ele se lembra que gostava das aulas de uma das professoras, que o cumprimentava quando chegava em sala, passava as lições mais fáceis para ele assimilar melhor e procurava saber se ele entendeu todo o conteúdo dado em sala. Estava aí o ponto luminoso do problema, a chave para a mudança. A identificação do problema e uma simples mudança fez com que o destino desse menino mudasse drasticamente. Foram passadas essas atitudes simples e nobres para os demais professores, a fim de clonarem o comportamento da tal professora, e tudo se resolveu. Como uma simples mudança de trocar o balde de pipoca por um menor deu resultado, uma simples conversa com o menino e simples mudanças de atitudes de outros professores, no final fez toda a diferença. Mudanças bem-sucedidas envolvem a conexão das 3 partes do esquema: o elefante, o condutor e o caminho. Dando o caminho ao condutor, ele influenciará o elefante a fazer o que precisa para a mudança, seja lá em que área for aplicado. A ambiguidade é exaustiva para o condutor, pois ele está puxando as rédeas, tentando direcionar para um novo caminho, mas quando esse caminho é incerto, o elefante insiste em buscar um caminho padrão. Qualquer mudança bem-sucedida requer a tradução de seus objetivos ambíguos em comportamentos concretos. Resumindo, para gerar uma reviravolta, será necessário roteirizar os passos principais. Vamos a mais outro exemplo prático usado no livro. Em 1995, o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, decidiu privatizar as ferrovias brasileiras. Então ele dividiu o sistema em 7 malhas diferentes e leiloou os direitos de uso. As antigas administrações não investiram muito nesse sistema e no momento do leilão estava em caos de deterioração. Fizeram um estudo e concluíram que metade das pontes precisavam de reformas e 20% delas estavam tão deterioradas que estavam prestes a cair. Infelizmente, as tecnologias usadas no Brasil estavam muito ultrapassadas e não eram iguais a países desenvolvidos, tanto que os sistemas ferroviários usavam ainda 20 locomotivas alimentadas por motores a vapor. Uma empresa privada chamada GP Investimentos deu um lance pela malha Linha Sul, que era responsável por passar nos 3 estados do Sul. A GP acabou dando o maior lance no leilão em 1996, e após um período de gerenciamento interno, a empresa colocou um de seus executivos, Alexandre Behring, à frente da companhia, que depois foi nomeada ALL, América Latina Logística. Quando Behring assumiu o controle, tinha pouco mais de 30 anos e não tinha muito o que fazer pela ALL. Eles tinham apenas 30 milhões de reais em conta e em uma das reuniões da empresa, um gerente de nível médio implorou por 5 milhões para consertar uma única ponte. Apesar de estar sozinho, Behring sabia que consertar tudo exigiria centenas de milhões de reais. Ele enfrentou uma restrição inflexível, a conta escassa da ALL. A paralisia decisória do condutor deveria ter sido insuportável no momento, mas Behring esclareceu exatamente o que deveria ser feito. A principal ideia era tirar a ALL de seu estado financeiro precário. Para modificar essa situação, ele e seu CFO de 35 anos, Duílio Calciolari, desenvolveram 4 regras para os investimentos da empresa. Regra 1. Desbloquear. O dinheiro seria investido apenas nos projetos que gerassem mais receita a curto prazo. Regra 2. Minimizar o dinheiro adiantado. A melhor solução para qualquer problema era escolher a que menos custasse dinheiro adiantado, mesmo que custasse mais a longo prazo.
Regra 3. O mais rápido é preferível ao melhor. As opções que resolvessem o problema com rapidez seriam as escolhidas ao invés das lentas, que acarretariam em soluções de longo prazo. Regra 4. Use o que tem. Reutilizar ou reciclar os materiais existentes era melhor do que os comprar novos. Essas regras reunidas garantiram que o pouco de dinheiro não fosse consumido a menos que fosse usado como isca para mais dinheiro. Gastar pouco e ganhar um pouco mais. Esse exemplo significa roteirizar os passos principais. A mudança começa no nível das próprias decisões comportamentais, mas esse é um ponto difícil de começar, pois é onde encontramos atrito. A inércia e paralisia decisória conspiram para manter as pessoas fazendo as coisas do jeito antigo, e para induzir o movimento em uma nova direção, você precisará oferecer orientações claras, e é por isso que roteirizar é importante. É preciso pensar sobre um comportamento específico que gostaria de ter em um momento difícil. Quer um momento difícil seja uma ferrovia do Brasil ou em sua despensa cheia de salgadinhos. Jamais seremos capazes de roteirizar todos os passos, mas são os passos iniciais, sejam eles pequenos ou sejam eles muito grandes, que vão fazer a diferença. No final desses capítulos, o autor chama o leitor para um exercício prático, um recurso chamado de clínica, onde eles descrevem uma situação real e desafiam o leitor a pensar como aplicar um sistema de reviravolta para gerar mudança. Ao final de cada clínica, os autores dão a sugestão deles, mas antes de tudo, eles preferem ver como o leitor irá se sair com seu próprio plano de jogo. Motive o elefante. Em tempos de esforços de mudanças bem-sucedidos, as pessoas encontram meios de ajudar os outros a verem problemas ou soluções que possam influenciar o campo de suas emoções, não só o campo da razão. Em outras palavras, quando uma mudança funciona, é porque os líderes estão falando tanto com o elefante quanto com o condutor. Muitos de nós, se fôssemos criar um estudo de caso, montaríamos uma apresentação de PowerPoint com gráficos, tabelas e citações estrategicamente selecionadas de diretores que aderiram a uma visão progressista de design. Assim que terminássemos nossa apresentação, todos na sala entenderiam nossa mensagem. Mas será que mudariam seu comportamento? A pesquisa de Coulter, professor da Harvard Business School, sugere que não. Coulter e Cohen, outro escritor de O Coração da Mudança, afirmam que as pessoas pensam que a maioria das mudanças ocorrem nesta ordem: analisar, pensar, mudar. Você analisa, depois pensa e então muda. Em um ambiente normal, isso poderia dar certo, mas eles observaram que em quase todos os esforços de mudanças bem-sucedidas, a sequência era ver, sentir, mudar. Você é confrontado por evidências que fazem você sentir algo. Poderia ser uma visão perturbadora do problema, um relance de esperança pela solução ou até mesmo uma reflexão sóbria sobre seus hábitos atuais. Mas de qualquer forma seria algo que atingiria o nosso emocional. Algo que fala ao nosso elefante. A nossa autoavaliação envolve interpretar, e é aí que o elefante se intromete, e ele tende a assumir a interpretação mais otimista dos fatos. É preciso também estabelecer pequenas metas visíveis para tomadas de decisões. E quando as pessoas atingem essas metas, automaticamente elas começam a internalizar que podem ter sucesso. Pequenas metas levam a pequenas vitórias, e pequenas vitórias acionam uma espiral positiva de comportamento. O elefante não tem dificuldade em conquistar essas pequenas metas, e conforme conquista-as, algo acontece. A cada passo, o elefante se sente menos amedrontado e hesitante, pois as coisas estão funcionando. A cada passo, este elefante começa a sentir as mudanças, e a viagem que começou com medo estará evoluindo em um sentimento de confiança e orgulho. Além de conquistar as pequenas metas, devemos buscar uma identidade nesse caminho. E, geralmente, quando falamos de identidade, pensamos que estamos falando sobre um tipo de traço imutável, como identidade racial, étnica ou regional, por exemplo. Mas este é um uso relativamente limitado do termo. Nós não nascemos com uma identidade, adotamos, construímos essa identidade ao longo de nossas vidas. Pense em uma identidade profissional, como um cientista. Obviamente, ele não nasceu cientista. Isso foi algo que ele foi construindo aos poucos, buscando em estudos, professores e mentores.
Conscientemente, isso foi cultivado nele, e isso agora é parte dele. E isso acontece também com você. Conforme se desenvolve e cresce nessa identidade, ela se torna uma parte crescente, importante de sua autoimagem e provoca o tipo de tomada de decisão. Então a questão é, como podemos tornar a nossa mudança uma questão de identidade, em vez de uma questão de consequências? Se cultivar uma identidade parece assustador, tenha coragem. Um estudo clássico em psicologia mostra que você pode começar com pequenos começos. Nós vamos lutar, vamos falhar, seremos derrubados, mas ao longo de todas essas coisas ficaremos mais fortes, melhores e seremos bem-sucedidos no final. A mentalidade de crescimento é um amortecedor contra a derrota, e então a falha se enquadra como parte natural de um processo de mudança. E isso é essencial. As pessoas vão perseverar apenas se enxergarem a queda como aprendizado na vida em vez de fracasso. Em tempos de mudança, precisamos obrigatoriamente lembrar a nós mesmos e aos outros algumas verdades básicas. De que nosso cérebro e habilidades são como músculos. Podem ser fortalecidos com a prática. Não nascemos skatistas, cientistas ou enfermeiros. Temos que aprender a andar de skate, fazer ciência e cuidar de pessoas doentes. E nossa inspiração para mudar a nós mesmos vem do nosso desejo de viver à altura dessas habilidades. Ao longo dos últimos capítulos, vimos que o desafio do centro da mudança é manter nosso elefante seguindo em frente. Enquanto nosso condutor precisa de direção, nosso elefante de motivação. E essas motivações vêm de nossas emoções. O conhecimento não é suficiente para motivar uma mudança, senão a motivação que vem da confiança. No entanto, a nossa imagem de mudança ainda se encontra incompleta, pois está claro que em algumas situações, até um elefante resistente e um condutor confuso conseguirão mudar seu comportamento. Ao final de todos os capítulos recheados de relatos e histórias de mudanças, novamente o autor chama o leitor para um novo exercício prático e finaliza afirmando: pequenas mudanças tendem a se acumular como bola de neve, mas isso não é o mesmo que afirmar que uma mudança é fácil. Se fosse, não veríamos à nossa volta tantas lutas de alcoólatras, casamentos problemáticos, empresas atrasadas e esforços por mudanças sociais frustradas. De algumas formas, a mudança é onipresente, de outras, improvável. Podemos dizer isso com confiança que, quando uma mudança funciona, as pessoas tendem a seguir um padrão de direção clara, ampla motivação e ambiente favorável. Em outras palavras, quando a mudança funciona, é simplesmente porque o condutor, o elefante e o caminho estão alinhados em favor de uma reviravolta. Insta Insights. É mais importante fazer pequenas mudanças do que mudar de forma drástica. O nosso lado ponderado, que tem medo de riscos, deve se aliar com o nosso lado corajoso e sonhador para ter mudanças. Pequenas mudanças, no final, grandes resultados. Seja otimista. Não veja algumas derrotas de forma ruim. Use-as como aprendizado e se fortifique para continuar seu caminho de mudança. Neste livro, você aprendeu que, se queremos ver mudanças nas nossas vidas, sejam elas em que grau for, não podemos agir de forma pessimista em nossas experiências. O nosso lado condutor sempre tende a pensar muito, e inclusive muitas vezes nos paralisando. Não vamos sair do lugar se não colocarmos o nosso elefante, o lado mais sonhador e corajoso, para andar da forma certa. Para que as mudanças em nossa vida sejam permanentes, é preciso fazer a princípio mudanças pequenas, um passo de cada vez, sentindo a confiança de que algo muito bom e permanente nos transformou para a vida e para o sucesso. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Arte de Fazer Acontecer,